Os ângulos poderíamos dizer que são as primeiras figuras geométricas que nós definimos realmente em matemática. Antes deles, todas as figuras que nós falamos agora, nós chamamos elas de figuras intuitivas, figuras que não precisam de uma definição ou nem possuem uma definição matemática por serem abstratas demais, que são os planos, retas, pontos, superfícies. Essas figuras elas são muito abstratas para serem definidas matematicamente e é como se nós já tivéssemos as definições delas intrínsecas na própria natureza humana, arraigados ali na nossa própria mentalidade, na nossa própria maneira de pensar. Essas ideias primitivas já estão associadas a nós. A partir delas nós começamos a criar novos conceitos. E os ângulos seriam os primeiros conceitos que nós criamos a partir dessas dessas ideias primitivas. Então vamos lá. O que é um ângulo? Um ângulo, a definição mais formal que nós temos para ângulos é a de que o ângulo ele é a região gerada a partir do encontro de duas semirretas de mesma origem. Então eu tenho aqui uma semirreta que passa pelos pontos OA com origem em O e a outra semirreta que passa pelos pontos OB com origem em O também. Então essas duas semirretas possuem a mesma origem no ponto O, passando por OA uma e por OB outra, elas vão gerar essa região aqui que nós chamamos de ângulo. Então o ângulo ele é uma região e como essas semirretas são infinitas, elas vão crescer para um lado e para o outro, a região aqui também será uma região infinita. As semirretas recebem o nome de lado do ângulo e esse ponto de origem aqui das duas semirretas que está formando ali o ângulo, ele recebe o nome de vértice. Então aqui eu tenho o ponto O é chamado de vértice do ângulo e as semirretas que estão formando o ângulo recebem o nome de lados ou lado do ângulo. Nós nomeamos ângulos da seguinte forma: nós utilizamos as três letras dos pontos que estão formando esse ângulo. Poderia ser o A, o O e o B, ou o B e o O e o A. Só que propositalmente o ponto de origem das duas semirretas, ou aquele ponto central ali, o vértice do ângulo, ele fica no meio, entre as duas letras. Então eu posso falar AOB ou BOA, tanto faz. E esse vértice ele recebe um acento circunflexo sobre ele para indicar que isso daqui é a nomenclatura de um ângulo. Todo ângulo eu vou nomear dessa forma. Porém, em alguns exercícios, problemas, em algumas utilizações posteriores, para facilitar, esses ângulos passam a ser representados, em muitos casos, por letras gregas, para facilitar essa nomenclatura. Então eu poderia chamar esse ângulo de AOB, de BOA ou também de alfa. Por exemplo, colocar uma letra grega para representar esse ângulo. A letra grega é alfa, ou beta, teta, não importa. Qualquer letra grega poderia também ser a representação de um ângulo. Lembrando que as letras maiúsculas em geometrias elas já estão reservadas para representar pontos, ok? Apesar de serem figuras ou objetos infinitos, porque eles representam regiões, os ângulos nós podemos medir se nós pensássemos neles de uma maneira um pouco menor. A primeira ideia de medida dos ângulos veio dos babilônios, se eu não me engano, e foi essa ideia de dividir os ângulos em graus, que sairia da ideia de pegar uma circunferência e dividir essa circunferência em 360 partes, ou pegar um círculo e dividir esse círculo em 360 partes. Cada uma dessas partes nós chamaríamos de 1 grau, de 2 graus, se fosse
esse pedaço todo, ou de 3 graus, 4 graus e por aí vai até o 360 graus, que seria a medida do ângulo de uma volta completa aqui na circunferência. Então, essa divisão da circunferência em 360 partes que dá essa ideia para nós de cada pedacinho dessa divisão de 1 grau, 2 graus, 3 graus, e não importa o tamanho da circunferência ou do círculo. Eu estou falando circunferência aqui, mas posso falar circunferência ou círculo, tanto faz nesse caso. Por quê? Porque a circunferência ela é uma figura simétrica, né? O círculo ele é uma figura simétrica. Então não importa se eu estou pegando para fazer essa medição num círculo pequenininho ou num círculo maior, ele sempre vai estar representando a mesma região. Essa divisão sempre vai estar representando a mesma região aqui, mesmo se eu pegasse um círculo infinitamente maior do que esse, a região será a mesma aqui. Por isso que nós usamos a circunferência ou círculo para criar essa medida dos ângulos que nós chamamos de graus. E os graus eles têm subdivisões, eles possuem submedidas. Cada grau eu posso dividir ele em 60 partes, que nós chamamos de minutos. Então, 1 grau equivale a 60 minutos e cada minuto eu posso dividir em segundos, que no caso em 60 segundos. A mesma ideia que nós temos lá para o tempo. Por isso que você tem essa correlação entre o relógio e os graus, porque digamos que a unidade de medida deles ali tem uma certa equivalência, digamos assim. Porém, o grau não é a única unidade de medida que nós temos para ângulos. Ao longo da história, os babilônios não foram os únicos a trabalhar com os ângulos, né? Na verdade, todos os tipos de povos trabalharam com esse objeto matemático que nós chamamos de ângulos em todo o planeta ao longo das gerações e dos milênios. Os babilônios foram talvez estiveram lá nos primórdios do trabalho com os ângulos, mas os gregos, egípcios, todos trabalharam com isso. Todos inventaram maneiras de se medir essa figura chamada ângulo. E uma das mais importantes, junto com o grau, é a medida em radianos, que é muito utilizada em trigonometria mais à frente, principalmente na trigonometria do círculo, que nós vamos ver lá no segundo ano do ensino médio, digamos assim, que é um outro tipo de maneira de se medir o grau, mas também utilizando a circunferência como referência, onde ele vai chamar de 1 radiano o arco aqui na circunferência que tem o tamanho exato do raio da própria circunferência. Então eu pego uma circunferência, não importa o tamanho do raio, o que eu vou chamar de 1 radiano dentro dessa circunferência será esse arco aqui, cujo tamanho dele equivale exatamente ao tamanho do raio da circunferência. E se você observar, apesar de não ter a medida exata aqui, não vai sair exato, quando eu começo a tentar descobrir quantos raios desses quantos ângulos desses irão caber aqui na circunferência, e eu começo a tentar dividir essa circunferência nesses arcos, perdão, eu vou ver que cabem aproximadamente 6 arcos desses, 6 ângulos desses na circunferência, e vai acabar faltando um pedacinho aqui. Isso acontece por quê? Isso acontece porque não vão caber a circunferência, o tamanho total dela, lembrando do comprimento da circunferência, ele é igual a 2 vezes π, que é um número irracional, vezes o raio. E π equivale a aproximadamente 3,14, o que faz com que 2π equivale a aproximadamente 6,28 vezes o raio. Então, se o comprimento da circunferência todo é aproximadamente 6,28 vezes o raio, irão caber aqui na circunferência toda o equivalente a 6 raios inteiros
a 6 ângulos inteiros desse do que eu estou chamando de 1 radiano, mas vai sobrar um pedacinho que seria o equivalente a esse 6,28 aqui. Por isso que nós falamos que dentro de uma circunferência que cabem 2 π radianos em ângulos. Seria o equivalente a 2 π radianos em ângulos. E não, a medida em radiano ela não dá um valor exato. Ela dá, ela dá um valor exato, mas a medida dela sempre vai ter um trabalho com esse π aqui. Acaba que você tem que carregar essa medida π dentro das medidas em radianos. Para quem está fazendo curso de geometria plana, não se preocupa muito com isso aqui agora não. Pode até esquecer isso por enquanto, porque isso vai aparecer com muito mais detalhes. Eu vou falar disso com muito mais detalhes lá no segundo ano. Inclusive tem uma parte separada lá exclusiva para trabalhar com essas medidas de ficar transformando graus para radianos, radianos para graus, onde você vai entender melhor o que é o radiano. E se você está fazendo geometria plana, que é o assunto principal aqui dessa aula, preocupe-se apenas em entender o grau, que seria você pegar a circunferência e dividir ela em 360 partes iguais. Cada um pedacinho desse nós vamos chamar de 1 grau. Ok? A partir do momento que nós definimos como medir um ângulo, nós podemos começar a classificá-los de acordo com as medidas que ele possui. Então, eu vou chamar de ângulo agudo todo ângulo que tiver a medida entre 0 e 90 graus, ou seja, a medida menor que 90 graus. Por exemplo, o 40 graus, ele é um ângulo agudo. Eu vou chamar de ângulo reto o ângulo que tiver a medida exatamente igual a 90 graus. E ele vai ser representado por esse símbolo aqui, que é tipo um pequeno quadrado aqui entre os dois ângulos com um ponto no meio. Eu vou chamar de ângulo obtuso todo ângulo que tiver a medida entre 180 e 90 graus. São os ângulos que são maiores um pouco que o 90, estão mas são menores que 180, ou seja, entre 180 e 90 graus, estão aí nesse intervalo de 180 e 90. Esses ângulos serão chamados de ângulos obtusos. Por exemplo, os 120 graus ou os 150 graus também seriam exemplos de ângulos obtusos. E o ângulo raso é o ângulo de meia volta na circunferência, que seria o equivalente a 180 graus exatamente. Então, de novo, recapitulando, um ângulo agudo menores que 90, ângulo reto exatamente igual a 90, ângulo obtuso entre 180 e 90 e o raso é o ângulo de 180. Essa definição não costuma ser muito utilizada de ângulos côncavos, que são os ângulos que estão entre 360 e 180, que são os ângulos de tipo de 210 graus, de 240, 230, de 300 graus, todos esses ângulos são ângulos côncavos, porque o ângulo de volta completa é o ângulo de 360 graus. Então, o ângulo côncavo é o ângulo que está entre 360 e 180, nesse intervalo. Essas seriam as classificações de ângulos e essa seria a aula inicial sobre ângulos.